Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria. Hoje, nosso tema é a China Antiga, um tema difícil e bastante complexo. A China tem como legado para o mundo ocidental as 4 grandes invenções, como são conhecidas: a pólvora, a imprensa, o papel celulose e a bússola. Nosso objetivo hoje é entender a grandeza da história chinesa em sua dinâmica estrutural. Conforme estudiosos, a China antiga foi uma das primeiras civilizações existente no mundo oriental. Segundo algumas lendas e tradições, a população chinesa teria se originado no vale do Huanghe, conhecido como Rio Amarelo. Segundo a historiografia, também há indícios de que os primeiros grupos de pessoas que chegaram à China antiga foi por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Esses grupos vão se desenvolver nas imediações dos 2 grandes rios, o Huanghe, mais conhecido como o Rio Amarelo, e o rio Yangtze, conhecido como o Rio Azul. A questão geográfica da China, ela apresenta uma certa disparidade. Por exemplo, ao leste, favoreceu o surgimento dos grupos sedentários e, ao oeste, favoreceu o surgimento de grupos nômades. E isso trouxe uma certa disparidade no desenvolvimento da cultura chinesa. Conforme os estudiosos, da mesma forma como aconteceu em outras civilizações do mundo asiático e da antiguidade oriental, o uso dos rios na China teve uma importância fundamental para o desenvolvimento social, econômico, político da região. Uma pergunta que podemos fazer é como era a estrutura social da China. No topo da estrutura social estava o imperador, que era adorado como o filho do céu e acima de todos. Em seguida, vinha a categoria dos mandarins, que é o orgulho do chinês. Abaixo dos mandarins vinham o resto da sociedade, comerciantes, artesãos, camponeses e, segundo a historiografia, não existia escravo na antiga China. Durante o período que nós conhecemos como China Antiga, a sociedade chinesa vai passar por algumas formas de governo bem determinadas. Primeiro, o patriarcado, segundo, a China feudal e terceira, a China imperial. O imperador, como foi dito, é considerado filho do céu e pai de todos os súditos. E o Estado se apresenta como uma grande família da qual o imperador é o chefe. A história política chinesa, ela passa pelo conceito de dinastia, né? O conceito de dinastia, ou seja, de grandes famílias que governam por um período da história. A primeira dinastia na China antiga é conhecida como Xia, que vai de 2205 a.C. a 1818. A dinastia durou cerca de 500 anos, teve 17 reis que governou de forma autoritária e absoluta. A segunda dinastia da China antiga é a chamada dinastia Shang, que vai de mais ou menos 800 anos
a.C. a 1050. Criou um poderoso exército, expandiu o território e denominou o imperador de Filho do Céu. A terceira dinastia chinesa era conhecida como a dinastia Zhou, que vai de 1050 a.C. a 256. Realizou diversas alianças com os nobres para poder governar, distribuiu terras e durou cerca de 800 anos. A quarta dinastia política da China antiga é conhecida como a dinastia Qin, que vai de 221 a.C. a 206. Conquistou territórios e é conhecida como expansionista, guerreira, e é considerada a mais curta de todos, com apenas 25 anos. A quinta e última dinastia chinesa da antiga China é chamada de dinastia Han, que vai de 206 a.C. a 220 d.C. Segundo a historiografia, essa dinastia vai enfrentar diversos conflitos por causa de terra, os nobres vão organizar e a China vai ser dividida em 3 grandes impérios, conhecido como Hun, Shun e o Rei. Desse modo, a China entra em decadência e só vai recuperar bem depois. Como era a economia chinesa nos tempos da antiguidade? Segundo Túlio Vilela, a China tinha como base econômica a agricultura e a criação de animais. Também havia núcleos urbanos onde era possível encontrar artesãos, trabalhadores especializados, trabalhos braçais que eram responsáveis por carregar água, construir estradas e fazer a limpeza dos locais públicos. Da mesma forma como aconteceu em outras civilizações do mundo asiático ou do mundo das civilizações da antiguidade, o uso dos rios, como dito, teve uma importância fundamental para o desenvolvimento das atividades num sentido total. As terras que ficavam à margem do rio, tanto o amarelo quanto o azul, eram férteis por causa das camadas do chamado Leos. Nesse contexto, alguns grupos de trabalhadores dedicavam tempo a atividades como a caça, a coleta, a criação de cachorros, de porcos e de outros animais que vão dar sustento à vida dos chineses. Todavia, segundo o Túlio Vilela, foi no comércio que os antigos chineses mostraram-se fortes e comercializava fazendo trocas de produtos diversos, pois inexistia a presença da moeda. Produtos como cereais, vegetais, frutas, carne, tecidos, sedas, armas e outros eram comuns no mercado chinês. Para terminar, a pergunta que se faz é como era a cultura da antiga China. Para Isabel Aguiar, entre os anos de 3000 a.C. e 1800 a.C., as culturas de Longhan e Yanghan começaram a surgir no território chinês. Essas culturas são frutos da cultura do rio. A importância do rio é demarcada principalmente o Rio Amarelo e o Rio Azul. De acordo com os estudos arqueológicos, foram encontrados indícios da cultura em todos os aspectos, como edificações, muros, tijolos, objetos de cerâmicas, objetos de ferro, de cobre e peças feitas de diversos tipos e maneiras. A China, como lembra a historiografia, está entre as 4 grandes civilizações mais antigas do mundo,
juntamente com a do Egito, a Índia e a babilônica. A riqueza de informação da China antiga ou da China milenar passeia pela arte, pela caligrafia, pela culinária, pela dança, pela música, pelas artes marciais, pela medicina e principalmente pela sua filosofia de comportamento, baseada no confucionismo e no budismo, que vai se misturar com a religião politeísta dos chineses. Entre as tradições chinesas podemos citar alguns festivais, como por exemplo o Festival da Primavera, o Festival do Ano Novo, o Festival das Lanternas, o Festival do Ano Novo Lunar, que se comemora a luta de Buda, o Festival do Dragão embriagado, o culto dos antepassados, a dança do leão e assim por diante. A língua principal dos chineses é o mandarim, que era escrito na antiguidade sob a forma de ideogramas. Enfim, os chineses, como dito no início, é proprietário cultural, histórico, de 4 grandes invenções indiscutivelmente primordiais no contexto de nossa cultura ocidental, que são elas a pólvora, o papel, celulose, a bússola e a imprensa. Esse conjunto é conhecido dentro da cultura chinesa como as 4 grandes invenções. Para fechar, a religião chinesa é uma religião politeísta, ou seja, tem vários deuses e configura com 2 filosofias bastante definidas, o confucionismo e o budismo. É isso aí, meu muito obrigado, um abraço e até mais. Vamos que vamos!